Se Deus é bom, por que o mal existe? Essa é uma das perguntas mais antigas e profundas que a humanidade já fez. Um questionamento que atravessa séculos, religiões, filosofias e experiências de vida. Afinal, se há um Deus todo-poderoso e totalmente bom, por que ainda experimentamos sofrimento, injustiça, dor e tragédias no mundo? O problema do mal, como ficou conhecido na filosofia e na teologia, tenta lidar justamente com esse dilema, a coexistência entre um Deus bom e a realidade do mal. Desde os tempos dos antigos filósofos gregos, passando por pensadores medievais e chegando à ciência moderna, essa questão permanece viva. E talvez, mais do que uma resposta definitiva, ela nos convide a uma jornada de reflexão. Vamos imaginar uma situação simples. Uma criança pequena se machuca, cai e se machuca feio. E por perto está sua mãe. Algumas pessoas poderiam dizer: ora, se a mãe estava ali, por que deixou isso acontecer? Isso não significaria que ela não a ama ou não tem poder para ajudá-la, mas quem é mãe ou pai sabe que não é bem assim. Muitas vezes os filhos precisam experimentar algumas quedas para crescerem, aprenderem, amadurecerem. A dor, nesse sentido, pode ter um papel formativo. É claro, esse é apenas um exemplo simples, mas ele nos ajuda a refletir sobre a forma como o mal poderia existir em um mundo ainda sob o cuidado de um Deus bom. Talvez, em vez de tirarmos conclusões rápidas, seja necessário considerar a complexidade da condição humana e o propósito da liberdade. Em uma tarde chuvosa, durante uma aula de filosofia, um aluno levanta a mão: professor, o senhor acredita em Deus? O professor sorri e responde com calma: sim, acredito. E como o senhor concilia isso com todas as guerras, doenças, fome? Não parece contraditório? O professor respira fundo, caminha lentamente em direção à lousa e escreve com letras grandes: liberdade. A liberdade é um presente magnífico, mas também perigoso. Dar ao ser humano a capacidade de escolher o bem significa que ele também poderá escolher o mal. Essa conversa, registrada por muitos ao longo das décadas em diferentes versões, expõe uma das principais reflexões filosóficas e teológicas: o livre-arbítrio. Em um mundo onde os seres humanos possuem liberdade genuína de decisão, é inevitável que escolhas erradas sejam feitas. O mal moral, aquele que resulta das ações humanas, como assassinatos, corrupção, violência, torna-se uma consequência direta da capacidade humana de escolher contra o bem. Mas e quanto aos desastres naturais, as doenças, a dor que parece estar fora do nosso controle? Nesses casos as explicações variam. Algumas visões cristãs compreendem esse tipo de sofrimento como parte de um mundo que não está mais em seu estado original perfeito. Em consonância com narrativas antigas, entende-se que a realidade foi afetada por desvios ocorridos a partir das escolhas humanas, impactando não só as pessoas mas o funcionamento do mundo como um todo. Em outras palavras, o mal que experimentamos é, muitas vezes, resultado direto ou indireto de decisões humanas, mas também de um mundo que não está mais como deveria ser. Ainda assim, esse mesmo mundo continua sendo palco de incontáveis atos de bondade, misericórdia, superação e cura. O mal existe, mas o bem também. E muitas vezes, floresce exatamente nos lugares mais quebrados. Certa vez, um homem visitava um campo de refugiados marcado pela miséria e pela tristeza. Ele havia perdido a fé, desacreditado da existência de qualquer Deus. Então, ao ver uma mulher alimentar 3 crianças órfãs, com suas próprias mãos, mesmo estando visivelmente doente, ele perguntou: como tem forças para continuar ajudando? Ela, com voz fraca, respondeu: eu não entendo tudo, mas acredito que cuidar do outro transforma a dor em algo suportável. Esse tipo de testemunho nos leva a outra chave importante da discussão: a presença do bem mesmo onde o mal está. Algumas tradições cristãs sustentam que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ao contrário, ele se aproxima disso. Em relatos antigos, há um personagem que chora a morte de um amigo, que sente fome, dor e solidão. Para muitos, essa figura representa a ideia de um Criador que não apenas permite a existência do mal, mas que o enfrenta pessoalmente, dividindo com a humanidade a carga do sofrimento. Portanto, talvez a pergunta mais adequada não seja apenas por que o mal existe, mas também, como reagimos a ele. Há quem use o mal como desculpa para desistir de tudo. Outros, no entanto, o transformam em motivação para fazer o bem, proteger, reconstruir, amar. A existência do mal, embora angustiante, pode servir como espelho da grandeza do bem. Valorizar o bem, muitas vezes, é entender por contraste o que ele não é. E será que um mundo sem possibilidade de mal seria realmente livre? Se todas as ações humanas fossem programadas para o bem, ainda haveria espaço para o amor verdadeiro, para a compaixão genuína, para a coragem diante da dor.
O valor do bem cresce quando ele é escolhido apesar das opções mais fáceis e egoístas. Além disso, quando vemos o mal, podemos reconhecer que algo está errado, e esse reconhecimento pode apontar para uma consciência moral que vai além de nós mesmos. Reconhecer que algo é injusto, cruel ou errado só faz sentido quando existe um padrão do que é justo e bom. Para muitos filósofos, isso sugere a existência de um bem maior, algo ou alguém além da humanidade que fundamenta essa moralidade. Por fim, o mal é realmente uma pergunta difícil, sem respostas prontas ou definitivas. Ele nos confronta com nossos limites, nossa dor e nossa responsabilidade. Mas para muitos, é possível acreditar que Deus, mesmo diante do mal, continua sendo bom, porque é na escuridão que a luz brilha com mais intensidade. E às vezes é nas lágrimas mais profundas que nascem os atos mais belos de humanidade. Agora queremos ouvir você. Você acha que a existência do mal contradiz a bondade de Deus? Deixe sua opinião nos comentários e vamos refletir juntos.